Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem, queridos. Eu tenho uma palavra aos nossos corações nessa data de hoje. Mas antes, já vou pedir para você compartilhar o nosso vídeo, se inscrever, deixar o seu comentário, comente, deixe seu like, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Eu tenho algo para falar da parte de Deus aos nossos corações hoje que é subordinado a um tema: as marcas do ministério. As marcas do ministério. Nós precisamos compreender algumas coisas no que tange respeito ao ministério que Deus nos confiou em nossas vidas. Bom, baseado nisso, eu tenho um texto que está no livro ou na carta de Paulo, na segunda carta de Paulo à igreja em Coríntios. No capítulo 6, nós vamos falar sobre alguns versículos, mas eu vou ler primeiro o versículo e depois nós vamos dar continuidade nos demais versículos. O primeiro versículo diz: "E nós, como cooperadores de Deus, vos exortamos a não acolher a graça de Deus de forma inútil." Bom, dentro desse verso que ora acabamos de ler, e depois nós vamos meditar desse versículo 1 ao versículo 11. Mas antes disso eu queria trazer algumas informações para vocês, para que nós possamos dar continuidade e falar acerca da marca ou as marcas do ministério. Primeiro nós precisamos entender qual foi o propósito de Paulo em escrever esta segunda carta à igreja em Coríntios. Nós precisamos compreender que Paulo, ao escrever a primeira carta dele à igreja em Coríntios, e quando ele conclui a carta, passado um período de tempo, ele decide escrever novamente outra carta à igreja em Coríntios. Qual era o propósito de Paulo escrever a segunda carta à igreja em Coríntios? O primeiro propósito era que dentro da igreja em Coríntios havia muitos falsos mestres que já haviam se infiltrado dentro da igreja. Então Paulo está preocupado com essa situação acerca desses falsos mestres que acabaram entrando dentro da igreja, tá? Se infiltraram na igreja de Cristo, os falsos mestres. O segundo propósito era que no tempo de Paulo, a igreja em Coríntios estava vivendo uma carnalidade total e um desrespeito às autoridades espirituais. Ou seja, eles estavam vivendo num pecado terrível. Além desse pecado que eles estavam vivendo, eles não respeitavam mais as autoridades espirituais. Então nós precisamos compreender aqui. Paulo, ele tem duas preocupações. A princípio, é alertar a igreja em Coríntios acerca dos falsos mestres que já estão infiltrados dentro da igreja, e também acerca da carnalidade e do desrespeito para com as lideranças espirituais. Por isso que Paulo então decide escrever a segunda carta ou o segundo livro, né, de Coríntios para um povo que está em Coríntios, a igreja em Coríntios. Então Paulo escreve essa segunda carta, dois propósitos: anunciar, alertar aos irmãos acerca dos falsos mestres. Segundo propósito, chamar a atenção acerca das atitudes que eles estão vivenciando. Carnalidade, ou seja, vivendo no pecado e na desobediência ao ponto de não honrar, não respeitar as lideranças espirituais. Então Paulo vai escrever essa segunda carta. A princípio ele vai trazer mensagens para encorajar a igreja, mas depois ele também vai exortar a igreja, vai trazer alguns ensinos que eles deveriam fazer, de como eles deveriam agir e o que aconteceria com a vida daqueles que se dedicaram em viver para Cristo, em caminhar com Cristo e
exercer o ministério profético na obra de Deus. Dentro disso, nós temos algumas informações que nos chamam muita atenção. No capítulo 1, verso de número 1, vai dizer assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus em Coríntio, com todos os santos em toda a Caia. Graça e paz sejam convosco da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Verso 3. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Paulo, ele inicia esse primeiro capítulo na segunda carta de Paulo à igreja em Coríntios, trazendo essa saudação, mas no verso 3 ele vai dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus o Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Por que Paulo está dizendo Pai das misericórdias e da consolação? No verso 4 ele vai continuar dizendo que nos consola em todas as nossas tribulações. Paulo está dizendo que Deus consola eles em todas as tribulações. A pergunta é, e nós vamos ver a resposta no texto, por que Paulo escreve essa carta dizendo que Deus consola eles em todas as tribulações? Qual era o propósito de a consolação de Deus alcançar eles? Qual era o propósito de Deus na vida deles em ter misericórdia dessa igreja, ter misericórdia dos seus filhos, ter misericórdia do povo? Paulo está dizendo aqui, olha que interessante, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por qualquer tribulação ou por grandes tribulações, por intermédio da consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Então Paulo está dizendo acerca dos consolados para consolar. Eles foram consolados por Deus, mas o propósito de Deus na vida deles, quando eles são consolados por Deus, é para eles também consolar alguém que está passando por qualquer tribulação. O problema está aqui para muitas pessoas que não conseguem compreender isso. Olhamos muitas vezes somente para o nosso próprio umbigo e esquecemos que há pessoas que passam por grandes tribulações e que precisam ser consolados. E se eu já fui consolado ou estou sendo consolado por Deus, por que não ter compaixão, misericórdia daqueles que estão passando por grandes tribulações, ir ao encontro desta pessoa e consolá-las? Por isso que a Bíblia, ela nos chama a atenção acerca disso, e esse primeiro capítulo chama a atenção de um assunto muito importante: consolados para consolar. Eu sou consolado por Deus, mas Deus usa essa situação, esse cenário, para que eu venha entender que eu estou sendo consolado por Deus, mas eu também preciso consolar alguém. Isso é de suma importância. Olha, no verso 5 vai dizer: porquanto da mesma maneira como somos com os sofrimentos de Cristo, transbordam sobre nós, igualmente por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Verso 7, e a nossa esperança a vosso respeito está firme, visto que sabemos que sois participantes dos sofrimentos e de igual forma sereis da consolação. Então, se sofremos, se participamos dos sofrimentos de Cristo, nós também passaremos pelas consolações, ou seja, nós sofremos, mas somos consolados por Cristo. Cristo não isenta nós de passar por alguns momentos difíceis, mas nesses momentos Ele está nos consolando, nos confortando, para que nós possamos aprender o que é consolar, para poder consolar alguém, ok? Então isso é de suma importância para as nossas vidas. O problema é que muitas vezes nós não conseguimos compreender isso. Às vezes vemos pessoas sofrendo, precisando de um ombro amigo, uma mão estendida, e não ajudamos, não caminhamos junto com a pessoa, não consolamos a pessoa, não paramos para ouvi-la, essa pessoa.
E Jesus nos ensina que nós fomos consolados para consolar aqueles que estão passando por grandes tribulações. Então, isso nos chama a atenção, porque carregar as marcas de Cristo é você compreender isso também. Carregar as marcas de Cristo ou carregar a marca do ministério, você precisa entender que você também precisa ajudar alguém. Você não é somente ajudado por Deus, mas Deus tem um propósito quando Ele te ajuda, quando Ele te consola, quando Ele tem misericórdia, quando Ele tem compaixão de você, é porque Ele também quer que você tenha das pessoas, que você console pessoas, que você tenha misericórdia de pessoas, que você estenda as suas mãos para as pessoas, que você ajude as pessoas. O problema é que muitas pessoas não compreendem isso, tá? Não ajudam, não fazem nada pelas pessoas. Contudo, nós precisamos aprender com Cristo. Paulo continua trazendo algumas instruções para a igreja. E no capítulo 2, no verso 14, olha o que vai dizer. Contudo, graças a Deus que sempre nos conduziu vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em toda parte o bom perfume do conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e mesmo para os que estão perecendo. Para os últimos somos cheios de morte, para a morte, mas para aqueles outros a boa fragrância de vida para a vida. Mas quem são os que são capacitados para essas verdades? Quem são os capacitados para essa verdade? Paulo está dizendo que a igreja, ela exala o bom perfume de Cristo. Contudo, graças a Deus que sempre nos conduziu vitoriosamente para exalar o bom perfume de Cristo. Só que me chamou a atenção que no versículo 16, na última parte, ele vai dizer, boa fragrância devida para a vida, mas quem são os que estão capacitados para essa verdade? Aí no verso 17 ele vai dizer, ao contrário de muitos pregadores, não somos mercenários da palavra de Deus, mas anunciamos a Cristo com sinceridade, da parte de Deus e na sua presença. Olha que interessante, e eu quero chamar a sua atenção nesse verso de número 17. Ao contrário de muitos pregadores, não somos mercenários da palavra de Deus, mas anunciamos a Cristo com sinceridade, da parte de Deus e a sua presença, da parte de Deus e a sua presença com sinceridade. Não somos mercenários como muitos. O que me implica em dizer, amigo, minha amiga, meu amado irmão, minha irmã, que no tempo que nós estamos vivendo, infelizmente, tem surgido muitos mercenários no nosso meio, interessado apenas em dinheiro, em se dar bem, em viver uma vida luxuosa às custas da igreja. Tá? Muitos estão preocupados apenas na lã da ovelha e não na saúde espiritual. Não estão interessados em trazer conhecimento, ensinar as ovelhas de uma forma correta e sincera, mas sim estão preocupados em apenas se dar bem financeiramente. Esses são os mercenários, tá? Por isso que Paulo diz, ao contrário de muitos pregadores, não somos mercenários. Por que Paulo está dizendo acerca de muitos pregadores mercenários? Porque naquela época já havia pessoas avarentas, gananciosas, mercenários da fé, comercializando a fé. Então, Paulo está dizendo, nós não somos como alguns ou muitos, pregadores aí mercenários. Isso me deixou e me chamou a atenção, porque ao mencionar isso, ele disse muitos pregadores. Ao contrário de muitos pregadores, não somos mercenários da palavra de Deus. O que me implica dizer que havia muitos mercenários. E no ano de 2023, a qual estamos vivendo, também existe muitos mercenários que comercializam a palavra de Deus, comercializam o evangelho, estão fazendo do evangelho um comércio, mas Deus está vendo tudo isso. Então, não somos mercenários da palavra de Deus,
Então, para nós não sermos mercenários da palavra de Deus, não vender o evangelho, não ter o evangelho como uma fonte de lucro, de comércio, eu preciso andar em sinceridade para com Deus e na sua presença, vivendo debaixo de obediência, santidade e oração. Ok? Então, isso me chama muita atenção, porque quando Paulo fala de mercenários, logo quando nós olhamos para o contexto que nós estamos vivendo hoje, no tempo que nós estamos vivendo hoje, em 2023, muitas pessoas estão entrando no Evangelho já com esse intuito na cabeça, na mente, do quê? De se tornar uma pessoa bem-sucedida, financeiramente falando. Não é pecado nós almejarmos a prosperidade de Deus. O pecado é nós amarmos mais o dinheiro do que a Deus. Paulo ele vai dizer no livro que ele escreve para Timóteo, na carta que ele escreve para Timóteo, capítulo 6, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa disso, muitos estão se afastando da fé, se desviando, apostatando-se da fé por amar ao dinheiro. Eu vou ler lá para você ver Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, 1 Timóteo capítulo 6, vou ler porque eu quero que você compreenda o que Deus está dizendo aos nossos corações acerca desses estudos, dessa palavra de reflexão. 1 Timóteo capítulo 6, olha o que vai dizer verso 9, 10 em diante. 1 Timóteo capítulo 6, isso, versículo 9. No entanto, os que ambicionam ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitas vontades loucas e nocivas, que atolam muitas pessoas na ruína e na completa desgraça. Versículo 10. Portanto, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça alguns se desviaram da fé, se atormentaram em meio a muito sofrimento. Aí no verso 11, Paulo diz para o seu filho na fé: porém tu, ó homem de Deus, foge dessa cilada, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão, combata a boa batalha da fé, toma posse da vida eterna para a qual foste convocado, tendo já realizado a boa confissão diante de muitas testemunhas. É o que Paulo nos ensina, nos alerta acerca disso. Então, queridos, nós precisamos compreender isso. O que me implica em dizer que estamos vivendo num tempo e num período que surgiram muitos mercenários da fé, comercializando a fé, enganando muitos, tá? Mas Paulo também disse lá na sua carta ao seu filho na fé, Timóteo, também acerca disso, que haveria tempos trabalhosos, e nesses tempos trabalhosos surgiriam muitos falsos profetas, falsos mestres, amantes de si mesmos, avarentos, tendo aparência de piedade, mas por dentro sendo lobos devoradores. Então, queridos, Paulo alertou isso também acerca do que aconteceria: falsos mestres, avarentos, soberbos, ingratos, não honrando pai e mãe. Então, Paulo está dizendo aqui também à igreja em Coríntios acerca desses mercenários da palavra de Deus. Paulo diz: ao contrário de muitos pregadores, não somos como eles, mercenários da palavra de Deus. Então, abre um parênteses aqui para deixar um alerta para as nossas vidas. Não se corrompa. Nós não podemos nos corromper por causa do dinheiro, fazer do evangelho uma fonte de lucro, ter e viver uma vida apenas para ludibriar pessoas, para poder se dar bem financeiramente, viver bem luxuosamente. Eu vendo a palavra, vendo profecias, vendo milagres, como nós estamos vendo por aí hoje afora. Muitas pessoas vendendo milagres,
vendendo profecias, para ministrar em determinado local, estipulam valores. Então, esses são os mercenários da fé. Então, nós precisamos compreender algumas coisas. Pastor, você é contra, então, alguém cobrar para pregar? Eu sou, sim, contra. O que eu não sou contra é, por exemplo, eu sou pastor, eu tenho uma igreja, a nossa igreja fica situada na Zona Leste, eu quero te chamar, por exemplo, um pastor de renome para pregar na minha igreja. Eu tenho a ciência que se eu estou querendo convidar um pastor de longe, de outra cidade, para vir pregar na minha igreja, eu preciso arcar com todas as responsabilidades. Com a passagem ida e volta, estadia, comida, café da manhã, tudo isso é a igreja que tem que bancar, já que ela quer trazer alguém de fora. O que eu sou contra é quando a pessoa estipula o valor. Aí acaba se tornando um comércio. Então, assim, eu quero chamar a pessoa, sei que a pessoa é de longe, eu preciso fazer isso, eu preciso pagar hotel, eu preciso pagar passagem, ida e volta, porque a pessoa não vai vir de graça. A companhia de avião não vai colocar a pessoa de graça no avião. O hotel também não vai hospedar a pessoa sem ela pagar. Então tudo isso tem que ser responsabilidade da igreja que está convidando a pessoa. O problema é que quando as pessoas usam o evangelho para enganar as pessoas, para ludibriar e se beneficiar financeiramente em cima das ovelhas. Então aí entra o que tange respeito a os mercadores da fé, os mercenários da fé, ok? Então, Paulo está alertando para que possamos ter a marca do ministério, eu preciso estar atento a algumas coisas. E estando atento a algumas coisas, eu logo estarei na torre de vigia, na torre de vigilância, me preocupando e me preparando para não cair nessas ciladas. No capítulo 4 da segunda carta de Paulo à igreja em Coríntios, Paulo inicia dizendo assim: portanto, tendo este ministério, pela misericórdia que nos foi outorgada, não desanimamos. Olha que interessante. Eles receberam o ministério da parte de Deus e Paulo está alertando, está encorajando aquele povo, aqueles irmãos a não desanimar. Porque o fato é que durante a nossa caminhada, diante das dificuldades, das lutas, das privações, das crises existenciais, crise ministerial, crise na família, crise na vida sentimental, crise até mesmo na vida financeira, muitos acabam desanimando. Então Paulo está dizendo, olha, nós recebemos o ministério que nos foi outorgado por Deus e nós não podemos desanimar. Então dentro disso eu também quero abrir um parênteses e liberar essa palavra sobre a tua vida, não desanime. Você tem um ministério a zelar, você tem um nome a zelar. Você é servo do Deus Altíssimo e diante das situações difíceis que talvez você esteja vivenciando, dentro dessas situações Deus te dará um escape, Deus te dará a vitória. Mas você precisa entender que diante de tudo isso você não pode desanimar, você tem que continuar caminhando, você tem que continuar prosseguindo. Não desista diante das crises, não desista diante das dificuldades, continue, porque Deus te honrará. No versículo de número 2 do capítulo 4 ele vai dizer, pelo contrário, rejeitamos os procedimentos vergonhosos, não fazendo uso de qualquer tipo de engano, nem torcemos a palavra de Deus, mas por meio do claro ensino público da verdade, recomendamos-nos à consciência de todas as pessoas perante a Deus. Pelo contrário, rejeitamos os procedimentos secretos e vergonhosos, não fazendo uso de qualquer tipo de engano. Paulo está dizendo à igreja em Coríntios, olha, rejeite os procedimentos secretos e vergonhosos, ou seja, aquilo que está em oculto, aquelas reuniões secretas, que ao invés de trazer coisas que edificam a vida das pessoas,
estão arquitetando como fazer para arrancar a lã da ovelha. Procedimentos secretos e vergonhosos também nos relata acerca de pecado escondido, ocultos. Qualquer tipo de engano, nós precisamos fugir de tudo isso, para que possamos viver de acordo com a vontade de Deus. Paulo está alertando a igreja em Coríntios acerca disso. Por quê? Porque ele sabia que havia pessoas que estavam agindo dessas formas no secreto e trazendo coisas vergonhosas, vivendo uma vida de engano. Então, meus irmãos, Paulo nos ensina algo muito interessante e que nós também precisamos aprender com ele. No versículo 8, olha o que ele vai dizer, e aí eu vou encaminhando já para nós caminhar para a conclusão. No versículo 8 do capítulo 4, nós estamos falando sobre a marca do ministério. Dentro dessa marca do ministério, tudo isso que eu falei, desde o capítulo 1 até agora, é para o nosso aprendizado, para o nosso amadurecimento, alcançar a maturidade espiritual para entender que viver o evangelho, viver o ministério, nós também precisamos carregar a marca desse ministério. No versículo 8 vai dizer: sofremos pressões de todos os lados, contudo não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Olha que interessante. Sofremos pressões de todos os lados. A marca do ministério. Sofremos pressões de todos os lados. Ou seja, as pressões vão vir de todos os lados. É do lado direito, do lado esquerdo, na frente, atrás. Nós passaremos por momentos difíceis, pressões. O que me implica em dizer é que muitos pregadores, muitos líderes hoje estão deixando de pregar a palavra como ela é, para trazer mensagens coaches para dizer que vai dar tudo certo, que vocês vão arrebentar em tudo que vocês vão fazer, mas quando na verdade a Bíblia vai dizer que sofremos pressões de todos os lados. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E se ele venceu o mundo, nós também venceremos. Mas isso não nos isentará de passar por momentos difíceis, sofrer pressões de todos os lados. Olha o que ele vai dizer: contudo não estamos arrasados, ficamos perplexos com os acontecimentos. Quando você liga a televisão, ou você acessa suas redes sociais, você vê muitas notícias, tragédias e por aí vai. São esses acontecimentos que nos deixam perplexos, mas não perdemos a esperança. Mesmo diante de tantas notícias ruins, nós continuamos crendo, esperando no autor e consumador da nossa vida, da nossa alma e da nossa fé. Eu continuo crendo que Jesus voltará para nos levar. Eu continuo crendo que um dia estarei com ele nessa nova cidade, onde não haverá dor e nem ranger de dentes. Eu continuo crendo que Jesus não mudou e que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será o mesmo Deus eternamente. Eu continuo crendo que Jesus é galardoador daqueles que buscam e que temem. Eu continuo crendo, como está escrito no livro de Apocalipse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu continuo crendo na palavra, eu continuo crendo nas promessas. O problema é que pessoas diante desses acontecimentos abandonam, viram as costas, ou seja, deixam de esperar, deixam de confiar, deixam de perseverar. E nós precisamos entender que nós vamos sofrer até a vinda de Cristo. E precisamos continuar perseverando até a vinda dele. Não desista, não abandone o evangelho, não abandone o seu ministério pessoal. Não abandone aquilo que Deus confiou em tuas mãos, porque se Deus confiou,
é porque Ele sabe que você tem capacidade de ir além. Ele sabe que você tem capacidade de administrar aquilo que Ele confiou nas tuas mãos. Então, não desista, continue perseverando, porque o nome do Senhor será glorificado na sua vida. No verso de número 9 diz assim: somos perseguidos, mas jamais desamparados, abatidos, mas não destruídos. A marca do ministério. Verso 11, verso 10 diz assim: trazendo sempre no corpo morrer de Jesus, para que a vida de Jesus, da mesma forma, seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos cotidianamente entregues à morte por amor de Jesus, para que a sua vida também seja manifesta em nosso corpo mortal. Olha só, então de todos os lados nós sofremos, nós passamos por momentos difíceis, nós somos perseguidos, mas não abatidos, não destruídos, porque o Senhor, Ele está nos dando vitória, está nos dando livramento. Então entenda, você, meu amado, minha irmã, meu irmão, precisa entender que viver o Evangelho, viver o cristianismo é carregar as marcas do cristianismo. E essas marcas, muitas das vezes, faz você sofrer. O verso 8 deixa bem claro: sofremos pressões de todos os lados. Ficamos perplexos com os acontecimentos. Somos perseguidos, mas jamais desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então, guarde isso. E aí, no versículo 16 vai dizer: portanto, não desanimamos. De novo, Paulo vai dizer: não desanimamos. Ainda que o nosso exterior, ou seja, essa matéria, o corpo, esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia após dia. Pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Incomparável de valor eterno. As suas, as minhas, as nossas aflições são leves, passageiras, e que produz para nós uma glória incomparável do valor, aleluia, eterno. Olha, já parou para pensar sobre isso? O que Deus está nos dizendo acerca disso? Não desanimamos, ainda que o seu corpo exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação, dia após dia. Dia após dia, o seu espiritual está sendo renovado dia após dia, se você não desanimar, se você não desistir, se você continuar perseverando. O salmista, no livro do Salmo 125, vai dizer: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Já no Salmo 37 vai dizer: confia no Senhor, deleita-te nele, entrega o teu caminho a Ele, o resto Ele tudo o fará. E eu tenho certeza que você será muito agraciado, abençoado pelo Rei da Glória em nome de Jesus. No capítulo 6, que nós lemos o verso 1, diz: e nós, como cooperadores de Deus, vos exortamos a não acolher a graça de Deus de forma inútil. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? É que muitos usam essa palavra graça, favor imerecido, para dar desculpa para viver uma vida de libertinagem, de pecado. Então, Paulo está dizendo: não recebam a graça de Deus de forma inútil. Não é porque você recebeu a graça de Deus que você deve continuar vivendo uma vida de libertinagem, viver uma vida de pecado, continuar pecando, vivendo uma vida promíscua e uma vida de desobediência diante de Deus. Paulo escreve aos irmãos em Colossos as seguintes palavras: aos filhos da desobediência vem a ira de Deus. Então Paulo está dizendo: não é porque a graça é o favor imerecido que eu vou levar a graça de qualquer jeito. Muitos dizem: estou na época da graça. Então, se eu estou na época da graça, eu posso fazer o que eu quiser, bem porque eu já sou salvo, e eu sendo salvo posso levar a minha vida do jeito que eu quiser.
Está errado. A graça é um favor imerecido. Nós não merecemos. E quando Jesus, a palavra do Senhor diz, vinde como estás, mas não permaneça, isso quer dizer que a graça, a misericórdia nos alcançou para gerar um arrependimento em nossas vidas, para que nós venhamos a abandonar os nossos erros, os nossos pecados. Viver uma vida em santidade para com Ele. Então não leve a graça de uma forma inútil. No versículo 3 ele vai dizer: não damos motivos de escândalo em atitude alguma. Não damos motivos de escândalo em motivo algum ou em atitude alguma. O problema está aqui para algumas pessoas. Porque quando Paulo diz não damos motivos de escândalo em atitude alguma, para muitas pessoas, e nós estamos vivendo esse período, nós olhamos nos noticiários, muitas pessoas causando escândalos, pessoas conhecedores da palavra, uns que viraram as costas para a palavra, para decidir viver aquilo segundo as suas próprias vontades, decidiu viver uma opção sexual diferente daquilo que está na Bíblia. Então, queridos, e infelizmente isso vai causando escândalos. Pastores que estão na qualidade de mercenários, que roubam as ovelhas, que enganam as ovelhas. Pessoas também que estão vivendo esse período assim, dentro da igreja, não só pastores, mas obreiros, membros. Então, Paulo está dizendo, não dê motivo de escândalo, em atitude alguma, a fim de que o nosso ministério não seja achado em falta. Porque quando eu dou motivo de escândalo, o meu ministério vai ser achado em falta. A Bíblia diz que é inevitável que aconteçam os escândalos, mas também ai daquele de quem vier o escândalo. Então nós precisamos tomar muito cuidado, nós precisamos vigiar. No versículo 4 ele vai dizer assim, ao contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as maneiras em muita perseverança. Perdão, irmãos, muita perseverança em sofrimentos, privações e tristezas. Marcas do ministério, perseverança. Porque Paulo está dizendo, em muita perseverança em sofrimentos. Ou seja, vocês vão sofrer. Mas dentro desses sofrimentos, continue perseverando. Continue acreditando na promessa. Continue esperando se cumprir as promessas. Continue perseverando naquilo que você acredita, que um dia Jesus voltará para buscar a sua igreja, e que um dia nós estaremos com Ele, e que um dia vamos ouvir da própria boca do Senhor dizendo, vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o lugar que está preparado para vós, desde a fundação do mundo. É isso que o Senhor quer que nós venhamos fazer. Vamos ter sofrimentos? Vamos. Vamos ter privações? Vamos. Vamos ter tristezas? Vamos. Mas em tudo isso, continue perseverando. Em algum momento da nossa vida, possamos passar por privações financeiras, dificuldades financeiras, portas fechadas, mas mesmo assim continue perseverando. Ainda que triste, continue perseverando. No verso 5 ele vai dizer, em açoites e prisões e tumultos, em açoites, prisões, em tumultos, e em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejum. Olha que Paulo está dizendo, em açoites, ou seja, nós vamos, em algum momento da nossa vida, a vida vai nos confrontar, a vida, as dificuldades vão nos açoitar. Prisões, tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejum, em trabalhos árduos. Jesus, como Paulo quando diz em trabalhos árduos, meus irmãos, não é como alguns hoje que vêm para a fé e dizem, eu vou viver da obra de Deus, e dorme até 4 horas da tarde, tá? E aí pega uma Bíblia, leem só quando são convidados para pregar. O problema é que muitas igrejas estão chamando esse pessoal para pregar,
que não tem compromisso com o seu ministério, não tem compromisso com a sua liderança, não tomam ceia, são itinerantes apenas no intuito de ganhar dinheiro e também estão na qualidade de mercenários, alguns porque não posso generalizar, alguns porque sempre estipulam valores e muito mais para poder ministrar em determinada igreja e falar para determinado público. Então assim, também não vou generalizar, não são todos que são mercenários da palavra de Deus. Noite sem dormir. Talvez você está me assistindo. Quantas vezes você ficou sem dormir durante o ano, preocupado, preocupada, por causa da situação, das privações, das tribulações, dos tumultos, dos açoites que vieram sobre a sua vida, ao ponto de você dizer: Senhor, estou passando por tanta pancada, é pancada da direita, é pancada da esquerda, parece que nunca acabam essas pancadas. Vai acabar, meus irmãos. Em breve vai acabar, porque em breve a trombeta soará e aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão arrebatados e se encontrarão com o Senhor nos céus, aleluia, para reinar com Ele eternamente. Amém? Aí, 2 versículos para nós concluirmos essa linha de pensamento acerca das marcas do ministério ou as marcas ministerial. No versículo 6 vai dizer: em pureza, conhecimento, paciência, bondade no Espírito Santo e no amor sincero. Marcas ministerial ou marca do ministério. Paulo, até o versículo 5, ele fala de lutas e açoites. No versículo 6 ele diz: e em pureza, conhecimento, paciência, bondade no Espírito Santo e amor sincero. Em pureza. O que me implica em dizer que hoje está difícil de nós encontrar pessoas puras, dos pensamentos, atitudes, paciente, bondosos e um amor sincero. Paulo está dizendo que essas marcas é a marca do ministério. Fora as pancadas e os açoites, ele está dizendo: olha, seja puro, tenha conhecimento, tenha paciência, tenha bondade no Espírito Santo e, principal, o amor sincero. Verso de número 7. Na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, tanto para o ataque quanto para a defesa. Por honra e por desonra, por difamação e por boa reputação. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que há momentos na nossa vida que vamos ser honrados por pessoas, mas há momentos que vamos ser desonrados. Há momentos que as pessoas vão nos difamar, mesmo estando fazendo as coisas certas, corretas, pessoas vão se levantar para trazer difamações, calúnias contra nós. Mesmo sendo honestos nas nossas atitudes, no nosso falar, vamos ser tidos como pessoas desonestas. Mas é a marca do ministério. É necessário que aconteça isso, mas Deus está produzindo um caráter espiritual, uma maturidade espiritual de uma forma sobrenatural, tanto na minha quanto na sua vida. Como desconhecidos, porém conhecidos, caminhando como que estás prestes a morrer, mas eis que vivemos, torturados, mas não mortos, torturados, mas não mortos. Amém? Então, em algum momento das nossas vidas, do nosso ministério, vamos ser tidos como pessoas desconhecidas, porém diante de Deus somos bem conhecidos, caminhando como se estivesse prestes a morrer, mas eis que vivemos torturados, mas não mortos. Sabe por quê? Viver torturado é você viver uma vida honesta e as pessoas te massacrar, te difamar, te apontar, te perseguir, te caluniar. É você estar vivo, mas estar caminhando como se fosse um morto, ou uma vida de torturas diárias, porque as pessoas vão estar, e a situação que vai chegar é de pessoas que vão sofrer perseguições, difamações, calúnias e por aí vai,
As pessoas são honestas, mas vão ser tidas como as pessoas desonestas. Esta é a marca do ministério. Então, meus irmãos, dentro disso, eu peço que Deus nos dê graça, que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus nos ajude. Que Deus ajude a você, a sua casa, a sua família, o teu ministério. Não desista daquilo que Deus tem para você. Não desista do seu ministério, não desista das promessas, não desista da sua casa. Não desista daquilo que Deus prometeu para você. Eu concluo dizendo, as marcas do ministério é necessário para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Não existe cristianismo sem marcas. Não existe cristianismo sem carregar a cruz. Não existe. Jesus diz, todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz diariamente e siga-me. Todo aquele que perder a sua vida por amor a mim, acha-la. Não existe cristianismo, não existe ministério sem carregar as marcas dele. As marcas do evangelho, muitas das vezes, vai trazer sofrimento, choros, lágrimas, vai doer na nossa alma, no nosso espírito, mas o Senhor vai nos conduzir de glória em glória, de vitória em vitória. Vamos romper essas dificuldades, vamos romper as crises, se continuarmos confiando e perseverando no Senhor. Paulo disse, não desanime, não desanimamos, não desanime. E eu libero essa palavra sobre a tua vida. Diante das afrontas, dos açoites, das perseguições, dos sofrimentos, das noites sem dormir, não desista. Continue crendo, porque a marca do evangelho está sendo tratada sobre a tua vida. Você está sendo tratado por Deus. Você está sendo modelado por Deus. Estamos caminhando para alcançar a maturidade cristã. Não desista no meio do caminho. Deus tem uma grande obra para realizar na tua vida. Que Deus te abençoe. Até mais.